Olá pessoal, tudo bem? Então, retomando a nossa websérie semanal sobre educação em saúde, em que a gente traz toda semana uma informação baseada em artigo científico, tentando esclarecer as dúvidas mais comuns de vocês, dos pacientes. Hoje eu queria falar então sobre uma dúvida muito comum, que é a cura do diabetes com perda de peso. Isso é viável ou não? Para esclarecer esse assunto, eu vou falar sobre um estudo que foi, na verdade, liberado ano passado, que chama Estudo DIRECT. Foi liberado ano passado, mas é um estudo muito comentado em todos os simpósios e congressos que a gente vai. Então, eu queria dividir essas informações com vocês. Todo mundo sabe que os principais fatores de risco do diabetes são aumento de peso excessivo, sedentarismo e más escolhas alimentares insalubres. Quando o paciente é diagnosticado com diabetes tipo 2, é o momento em que ele está mais motivado para mudar esse quadro. E foi isso que foi feito nesse estudo no Reino Unido. Foram utilizados, então, um total de 298 pacientes que tinham entre 20 e 65 anos, tinham até 6 anos de diagnóstico de diabetes, então eles não foram diagnosticados naquele momento, mas era um diagnóstico recente. E esses pacientes tinham um índice de massa corporal entre 27 e 45, ou seja, pegou tanto os pacientes com sobrepeso, quanto obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. Esses 298 pacientes, eles foram divididos em dois grandes grupos. Um grupo que recebeu as orientações alimentares habituais, que a gente encontra nos guidelines de tratamento. O que é um guideline? É uma linha de tratamento. Então, são estudos que vão orientar os médicos em como tratar um paciente. Então, um grupo recebeu as melhores orientações atuais dos guidelines. Então, tira o açúcar, aumenta a atividade física, come carboidrato integral. Esse foi considerado o grupo controle. E o grupo intervenção, que a gente chama, que foi o grupo que, então, assim que entrou no estudo, parou de tomar as medicações para diabetes, recebeu visita mensal ou de uma enfermeira ou de uma nutricionista treinada para o tratamento. Foi utilizado substituto de refeições, ou seja, uma dieta pronta, para padronizar realmente o estudo. Essa dieta continha 850 calorias. Eles utilizaram esse substituto de refeição, em que havia uma ingesta de 850 calorias por dia, durante 3 a 5 meses. Então, o padrão era 3 meses, se o paciente quisesse continuar até 5 meses, ele poderia. Depois desse período dos substitutos de refeição, que são essas refeiçõezinhas prontas, foi feita então a reintrodução alimentar num período de 2 a 8 semanas, com também nutricionistas ou enfermeiros. O que a gente considerou então como desfecho primário desse estudo? Foram 2 desfechos. O que é desfecho primário? O que eu quero observar? Eu faço estudo para quê? Para observar o quê? Então o objetivo foi avaliar quem desses pacientes perdeu mais do que 15 quilos e quem desses pacientes entrou em remissão do diabetes, que a gente não fala cura, a gente usa o termo remissão. Perdeu peso, entra em remissão, se engordar de novo, o diabetes volta, então não é bem uma cura, é uma remissão. Foi considerada então remissão do diabetes nesse estudo quem tinha uma hemoglobina glicada até 6,5%, que é um exame de laboratório que é feito. Então, quais foram os resultados? Para o desfecho primário, perda de peso maior do que 15 quilos, a gente observou em 24% dos pacientes do grupo intervenção, ou seja, quem consumiu até 850 calorias por dia, 24% dos pacientes perderam mais do que 15 quilos, e do grupo controle, que receberam as orientações padrão, nenhum paciente perdeu mais. Zero, ninguém perdeu mais do que 15 quilos. Em relação ao outro desfecho primário, que foi a remissão do diabetes, a hemoglobina glicada estar abaixo de 6,5, 46% dos pacientes do grupo intervenção obtiveram remissão do diabetes e somente 4% do grupo controle. Então é muito interessante, porque a gente começa a pensar que talvez as orientações habituais que a gente fala em relação à modificação de estilo de vida, elas não funcionam. Então a gente tem que ser mais agressivo em relação à alimentação e perda de peso. É isso que faz pensar. Também foi muito interessante o dado de que essa remissão do diabetes variou conforme a perda de peso. Em quem perdeu mais peso, no grupo que perdeu mais, houve mais remissão. Quem perdeu menos peso foi menor. Por exemplo, do grupo que perdeu de 0 a 5 quilos, 7% entrou em remissão do diabetes. O grupo que perdeu de 5 a 10 quilos, 34% entraram em remissão do diabetes. Do grupo que perdeu de 10 a 15 quilos, 57%.
E do grupo que perdeu mais de 15 quilos, 86% entraram em remissão de diabetes. A média de perda de peso do grupo intervenção, média geral desse grupo, foi de 10 quilos. E do grupo controle, a média foi de 1 quilo. Também foram feitos questionários de qualidade de vida, foram avaliados outros índices, como colesterol, pressão, né? Então, também foi destacado no estudo que os índices de qualidade de vida do grupo intervenção melhoraram muito pelos questionários e também 48% dos pacientes do grupo intervenção estavam sem tomate hipertensivo, não estavam precisando mais de remédio para pressão, contra 0 do grupo controle, do grupo de orientações habituais. A gente se preocupa muito no tratamento do paciente com diabetes com a melhor medicação para utilizar. Então o paciente descobriu o que eu vou usar para esse paciente. É melhor começar com metformina? É melhor começar com uma medicação injetável, com análogo de GLP-1? Ou com a classe dos inibidores de SGLT2, que são muito bons também? Qual é a melhor medicação que eu vou utilizar? A gente se preocupa muito com isso. Mas esse estudo mostrou que a gente tem que dar um enfoque maior na perda de peso. O paciente, quanto mais peso perder, maior a chance dele entrar em remissão e ficar realmente sem medicamento durante um bom tempo. Esse estudo vai continuar e eles vão fazer uma nova análise com 4 anos para ver quantos desses pacientes mantiveram o peso perdido e como que eles ficaram em relação ao diabetes. Momento melhor para a gente fazer o paciente perder peso, no momento que ele descobre que está diabético, porque ele está motivado. Mas nunca é tarde. Nesse estudo foram utilizados pacientes com até 6 anos de diagnóstico, nenhum deles utilizava insulina, eram só medicações orais. E a gente viu uma resposta muito interessante, com uma dieta bem hipocalórica, bem restritiva, um padrão difícil de substituto de refeição, mas no artigo a gente vê que a adesão ao tratamento foi alta. Então é tudo uma questão de motivação. Então para a gente pensar que nem sempre só o tratamento medicamentoso é o melhor. Um abraço e até mais!